Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sob o seu olhar materno. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Livro do Céu, 10 de fevereiro de 1924. Tema: a doutrina sobre divina vontade é a mais pura, a mais bela, pelo qual será renovada a Igreja e transformada a face da terra. O abandono na divina vontade. Estava a pensar entre mim em tudo o que está escrito nesses últimos dias e dizia entre mim que não eram coisas nem necessárias nem sérias e que podia não tê-las posto no papel. Mas a obediência o quis, e eu estava no dever de pronunciar o fiat também nisto. Enquanto pensava nisto, o meu amado Jesus disse-me: minha filha, no entanto, tudo era necessário para fazer conhecer como se vive em meu querer. Não dizendo tudo, você faria faltar uma qualidade do modo como viver nele. E assim, tanto não poderiam ter o pleno efeito de viver em minha vontade, como, por exemplo, sobre o abandono de viver meu querer. Se a alma não vivesse toda abandonada em minha vontade, seria como uma pessoa que vivia num suntuoso palácio e agora se debruça por uma janela, agora por um balcão, agora desce ao porão. Assim que a pobrezinha pouco ou levemente passa por suas estâncias, não tem interesse nem do regime, nem do trabalho que é necessário, nem dos bens que há, nem do que pode tomar, nem do que pode dar. Quem sabe quantos bens há e ela não toma interesse, por isso não ama como deveria amar, nem tem estima que merece aquele palácio. Agora, para a alma que vive em minha vontade e não está de todo abandonado nela, as reflexões próprias, os cuidados de si mesma, os temores, as perturbações, não são outra coisa que janelas, varandas, portões que se formam em minha vontade e que, saindo frequentemente, é obrigada a ver e a sentir as misérias da vida humana. E como as misérias são sua propriedade e as riquezas de minha vontade são minhas, apega-se mais às misérias que às riquezas. Então não tomará amor, nem gostará o que significa viver em mim. Querer e tendo formado o portão em mim. Querer e tendo formado o portão, um dia ou outro irá viver na miserável favela de sua vontade. Veja então como é necessário o pleno abandono em mim, para viver em minha vontade. Ela não tem necessidade das misérias da vontade humana,
e quer para que viva junto com ela, bela como a fez sair de seu seio, sem o miserável traje que se tem formado no exílio da vida. De outra maneira, haveria disparidade que daria dor à minha infelicidade, que daria dor à minha infelicidade à vontade humana. Veja como é necessário fazer entender que é necessário o pleno abandono para viver em minha vontade. E você disse que não era necessário escrever sobre isso, eu tenho pena de você, porque você não vê o que eu vejo, o que vejo eu. Você só vê o hoje, e em minha onividência vejo que esses escritos serão para minha igreja, para um novo sol que surgirá em meio dela. E os homens, atraídos por sua luz deslumbrante, se aplicarão para transformar-se nessa luz e sair espiritualizados e divinizados pelos, pelo que, renovando-se a igreja, transformarão a face da terra. A doutrina sobre a minha vontade é a mais pura, a mais bela, não sujeita à sombra de matéria ou de interesse, tanto na ordem sobrenatural como na ordem natural. Por isso, será a maneira de sol o mais penetrante, o mais fecundo e o mais bem-vindo e acolhimento. E como é luz por si mesma, se fará entender e se abrirá caminho. Não estará sujeita a dúvidas e suspeitas do erro, e se alguma palavra não se entenderá, será a demasiada luz que, eclipsando a inteligência humana, não poderão compreender toda a plenitude da vontade, mas não encontrarão uma palavra que não seja verdade. No máximo, não poderão de todo compreendê-la. Por isso, em vista do bem que vejo, te incito a que nada pare de escrever. Um dito, um efeito, uma semelhança sobre minha vontade pode ser como um orvalho benéfico sobre as criaturas, sobre as almas. Como é benéfico o orvalho sobre as plantas, depois de um dia de sol ardente. Como uma chuva abundante depois de longos meses de seca. Você não pode entender todo bem a luz, a força que há dentro de uma palavra, mas seu Jesus sabe e sabe a quem deve servir e o bem que deve fazer. Agora, enquanto dizia, fez-me ver no meio da igreja uma mesa e todos os escritos sobre a divina vontade postos em cima. Muitas pessoas veneráveis rodeavam essa mesa e saíam transformadas em luz divinizada. E conforme caminhavam, comunicavam aquela luz a quem encontravam. E Jesus acrescentou: tu verás do céu o grande bem, quando a igreja receberá este alimento celestial, que fortificando-a, fará ressurgir em seu pleno triunfo.
divina vontade, reina na minha vontade, fiat.